Abre lá em Efésios para nós. 1:13, né? Pode ler. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que quer dizer isso? Paulo está escrevendo para um público, ou para umas pessoas que ele está usando um costume da época. O que acontecia, pastor? Quando o Salomão ele foi construir o templo, certo? Ele buscou madeiras lá do norte, lá da Síria, o Líbano, lá em cima. E vinha pelo mar Mediterrâneo e vinha até o porto de Haifa, certo? Eu estive lá nesse porto lá. Aí lá era desembarcado. Salomão pega o seu administrador de obras e manda com o seu anel. E no anel tinha o selo do rei. Perfeito. Aí chegava lá, olhava as madeiras. Aí ele pegava e selava as madeiras que ele queria, porque ele era conhecedor, certo? Selava as madeiras para selecionar para o rei. Esse aqui é do rei, esse aqui é do rei, esse aqui é do rei, esse aqui é do rei. Aí separava todas as madeiras que era do rei. Dado um momento, o rei mandava buscar essas madeiras. Não ia tudo de uma vez só, porque não tinha carreta naquela época, não tinha transporte como temos hoje. Através de água. Não, era através de carroças com eixos separados, né? Botava as madeiras compridas e tal, e puxava cavalo, né? Puxava cavalo. Sim, por terra. Exato, por terra. E aí o que acontece? Aí ele mandava aí, né, toda semana alguém para ir buscar, né? Ia lá uma comitiva grande de pessoas, chegavam lá, eu quero a madeira do rei Salomão, né? Aí chegava, ó, tá lá, separado lá. Todas as madeiras que tinham o selo do rei era de propriedade dele. Eles carregavam e botavam lá para poder puxar essas madeiras para Jerusalém. Tá entendendo? Sim. Paulo usa essa linguagem e essa metodologia ali para exemplificar o quê? Que quando nós aceitamos Jesus, nós abraçamos a fé, nós abraçamos o plano da salvação de Deus, nós entendemos de novo. Nós entendemos isso aí, nós cremos, nós nos arrependemos ao sentimento de conversão em nós somos selados com o Espírito da promessa. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Uma carta selada, endereço certo. Certo? Uma carta selada, endereço certo. Ou seja, nós estamos selados com o selo da promessa para o dia da redenção. Quando a trombeta soar, mesmo que a pessoa não seja batizada com o Espírito Santo, mas ela é portadora do Espírito Santo. Certo? Lê para mim em João, capítulo 20, 21 e 20, acho que é. João 21 e 20, por favor. João 21 e 20 para nós. João 21 e 20. Vê se você acha lá. E Pedro? Não, o João é Evangelho. Evangelho. Tá, pode ler. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Para aí. Deixa eu pegar aqui para nós não errar aqui. Deixa eu pegar aqui. Evangelho de João. Deixa eu pegar aqui para nós não falar versículo que não é, né? Evangelho de João 20, perdão, é 20. É 20. 20 então. É por isso que eu me confundi, porque o versículo é 21. É 20, 21 e 22. Lê para nós lá. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Por que Jesus vai dizer isso no momento que ele ressuscita e aparece no meio dos discípulos, depois ali para frente, e entra no lugar fechado, sopra sobre eles e recebeu o Espírito Santo? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Lê João para mim, capítulo 7, versículo 38, 39 e 40, por favor. João 7, 38, 39 e 40. 37, 38, 39 e 40, acho que é, né? Deixa eu ver aqui. João 7... para nós não errar aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É isso aí. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aí. Ou seja, eles não tinham o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus estava pessoalmente com eles ali. Estava presente, dia. Não precisavam, certo? Perfeito. O próprio Jesus estava com eles ali. Agora ele vai dizer bem claro: quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo, para que fique convosco e esteja em vós. Tá entendendo? Certo. Para que fique convosco e esteja em vós. Porque o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era esporádico. O que é isso? Ele vinha, usava os juízes, os profetas e voltava para o céu. Aí quando Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, vai aos céus, ele vai enviar o que agora? O Espírito Santo para se cumprir Joel capítulo 2, derramamento do Espírito Santo. Aí ele veio para ficar. Para fazer morada. 1 Coríntios 3,16 para nós. 1 Coríntios 3,16. Ele veio para fazer morada, certo?
Então agora o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós que aceita o plano da salvação de Deus. Essa ação do Espírito Santo morar dentro do ser humano é chamado de novo nascimento. A pessoa nasceu de novo, porque o Espírito Santo começa a mudar a vida dele, a vida dela. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí, certo? Então, esse momento do selo da pessoa ser selada é o momento que o Espírito Santo entra na vida dele, porque ele creu, ele se arrependeu, há um sentimento forte de conversão na vida dele, e aí o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, aí começa o processo do novo nascimento. O que acontece? Ela torna-se, novo nascimento, a pessoa torna-se criança novamente. Nicodemos não entendeu isso. Como eu posso voltar a ser criança, entrar no ventre da minha mãe, capítulo 3 de João, e voltar, né? Aí Jesus, não é isso, não é dessa forma que eu estou falando. É nascido da água e do Espírito. Água, a palavra e o Espírito sobrenatural. Certo? A ação sobrenatural de Deus, não é do homem, não é da carne, não é do varão. É a palavra que gera, né? É a palavra que gera, certo? E o Espírito Santo opera mediante a palavra. Você está entendendo o que é? Sim. Então, a pessoa nasce de novo. Agora, João capítulo 3, versículo 3, vê para mim lá, João 3:3, Evangelho de João 3:3. Preste bem atenção como é importante o novo nascimento, meu amigo, minha amiga. Preste bem atenção. Tudo isso aqui está envolvendo o plano da salvação de Deus. Ó. Faz parte do plano da salvação de Deus para nossas vidas, tá? João 3:3. E Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem. O novo nascimento é necessário. É necessário. Não é uma opção de vida cristã. E o novo nascimento, não é você orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero falar em línguas, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, eu quero os dons espirituais. Isso aí é batismo com o Espírito Santo. 24:49 de Lucas. Isso é batismo com o Espírito Santo. É diferente. Certo? É diferente. Batismo com o Espírito Santo não é, na verdade, o novo nascimento. O novo nascimento é quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, tá? É importante que você entenda isso aqui, certo? 24:49 de Lucas, olha o que o pastor Janus vai ler lá. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de... Pastor, é necessário isso? Muito. É muito necessário. É muito necessário. Por quê? Porque com o revestimento do Espírito Santo na sua vida, de poder na sua vida, dunamis no grego, certo? Dunamis é uma força que Deus dá para você através do Espírito Santo, para você expulsar demônio. A evidência do batismo com o Espírito Santo é você falar em mistério, não é língua dos anjos, como alguns pregam, falando língua, não. Não é língua dos anjos, porque se fosse língua dos anjos o diabo entendia. E o diabo não entende a língua do Espírito Santo, é mistério. Somente ele entende e transporta ao Pai isso, certo? É bom que você entenda isso aqui. Tá? Então você não, às vezes está angustiado, está aflito, você não tem palavras, mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, clamando Abba Pai, certo? Ele ora, intercede por você, ele está dentro de você, sente aquela alegria, aquele gozo, revestimento de poder, tá entendendo? Agora, para a salvação, o novo nascimento é essencial. Isso só vai acontecer a partir do momento que a pessoa crê, se arrepende e tem um sentimento de conversão. Aí o Espírito Santo entra, ela fica selada com o Espírito Santo e junto com isso acontece a metamorfose espiritual. O que é a metamorfose, pastor? Metamorfose é biologia, né, pastor? É isso, né? Metamorfose na biologia é quando a borboleta, né? Ou seja, aquela lagarta. A lagarta vira borboleta. A lagarta entra no casulo, fica um tempo lá, aquela lagarta feia, centopeia feia, ruim, e até assusta as pessoas, né? Mas ela entra no casulo, fica um tempo lá, de repente o casulo se rompe, aquela borboleta linda, de olhos, de asas azuis, outras vermelhas, outras brancas, né? Mas não dá para dizer que aquilo ali era aquela lagarta, não dá para dizer. Deus muda a natureza do homem. Deus muda a situação dele. Deus transforma. Isso chama-se metamorfose espiritual. Eu denomino assim. Por quê? Porque a hora que o Espírito Santo entra na vida da pessoa e ela começa agora, na mente dela, clarear as coisas, ela começa a entender tudo para melhor servir a Deus. E essa pessoa, trombeta soando, ela vai para a glória. Se o Senhor chamar ela antes do arrebatamento, ela vai para a glória, porque ela tem o selo do Espírito Santo. Essa carta está endereçada, está chancelada, está carimbada, está registrada.